Por favor, vamos sentar. Queria agradecer a todos que estão aqui para assistir essa nossa conversa e também ao privilégio de conduzir essa moderação com tão boa e qualificada companhia. Meu nome é Antônio Rocha, eu tenho algumas experiências na área de energia, mas a mais gratificante foi encerrada há pouco tempo, em 2 anos de participação no time da Cenemar, da Secretaria de Energia e Economia do Mar, e onde eu pude compartilhar bastante, com muito interesse, com muita realização, assuntos importantes para a economia do Rio de Janeiro. Nós tivemos a honra de promover o primeiro seminário de petróleo do Rio de Janeiro, esse insumo que não é só importante para o Rio, mas é importante para o Brasil, nos coloca numa posição de ter receita para desenvolver a transição energética, novas tecnologias, e disso que a gente vai falar aqui. Então, queria cumprimentar o Zé Menezes, da Embrap, o Paulo Rezende, da FINEP, o Sérgio Coelho, meu amigo e companheiro na Cenemar. E vamos começar falando sobre projetos de energia de eólica offshore. Minha primeira pergunta vai para o Sérgio Coelho. Como nasceu esse projeto? Qual é o status desse projeto atualmente? E o que a gente pode esperar desse projeto para a transição energética, para a economia do Rio de Janeiro? Bom, Antônio, não vai dar tempo de falar isso tudo, vou ter que correr. Mas, pessoal, é um prazer estar aqui, é um prazer estar dividindo esse painel, meu querido amigo Antônio, meus queridos parceiros de painel. Boa tarde a todos. Bom, queria primeiro deixar aqui um registro que a assinatura do acordo de cooperação técnica com a Petrobras para o desenvolvimento do projeto piloto de eólicas offshore foi aqui que está fazendo 1 ano. De lá para cá, Antônio, muita coisa aconteceu, muita coisa boa. Então, assim, qual é a visão do Estado? O que a gente pretende obter com o desenvolvimento do projeto de eólicas offshore? Na verdade, a nossa visão é uma reindustrialização do Estado, porque um projeto de eólicas offshore são componentes gigantescos e você tem que trazer essa cadeia de suprimentos para próximo da onde você vai gerar a tua energia. Então, a gente tem algumas características importantes no Estado, não basta ter vento, você tem que ter também uma infraestrutura portuária, e isso aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o Porto do Açu, que é justamente na região onde você tem os melhores recursos eólicos do Rio de Janeiro. Então, esse projeto piloto, Antônio, ele vai ficar bastante próximo, 15 quilômetros da costa, uma batimetria aí na faixa de 16 a 17 metros. A ideia é botar uma turbina de 18 megawatts, uma turbina bastante grande, e usar essa energia. Uma parte que a Petrobras está pensando em usar essa energia para descarbonizar a unidade de petróleo, de produção de petróleo, e uma parte também para mandar e conectar ao grid. Então, assim, o acordo de cooperação técnica foi assinado aqui com a Petrobras. De lá para cá, o que aconteceu? A lei das eólicas offshore foi publicada em janeiro desse ano, então já abriu um canal gigantesco. A gente tem recebido visitas de interessados do mundo inteiro querendo investir em eólicas offshore aqui no Rio de Janeiro. Recentemente mesmo, essa semana, saiu a primeira licença prévia do IBAMA para um projeto de eólica offshore no Rio Grande do Norte. Começamos a desenvolver juntos esse projeto em parceria com o pessoal da Easy Senai. Inclusive, estamos assinando, Antônio, um acordo de cooperação técnica da Secretaria com o Easy Senai para juntar forças. Porque, na verdade, a ideia nossa é que o Brasil seja visto como um hub importante, um hotspot para a geração eólica offshore. Não apenas o Rio, mas o Rio Grande do Norte e também o Rio Grande do Sul, que são os 3 sites com potencial para geração. Então, assim, Antônio, rapidamente, o cronograma de começar a gerar energia vai ser possivelmente 2029. Tá?
A Petrobras já lançou 2 licitações, essas licitações estão vigindo, vai até meados de julho, para contratação de serviços de geofísica e geotécnica, para verificar o site onde vai ser instalado o projeto piloto. Na sequência, a Petrobras vai lançar uma licitação para contratação de turbinas, pás, fundação, depois de cabos elétricos e instalações dos cabos elétricos. São 4 grandes blocos. Mas, assim, está andando muito bem e a gente está bastante otimista que isso aí seja aí um atrativo para investimentos e geração de emprego e renda para o nosso Estado, Antônio. Perfeito. É o tipo do projeto que é uma iniciativa pública, mas precisa e valoriza a participação privada no desenvolvimento, implantação e operação. Obrigado, Sérgio. Bom, eu queria passar a palavra agora para o nosso amigo aqui da Embrap. Como essas instituições, como a Embrap, estão se posicionando para apoiar tecnologias estratégicas de energia limpa, como biocombustíveis e armazenamento, tecnologias mais avançadas? Por favor. Perfeito, Antônio. Obrigado. Bom, a saudação a todos e todas. Agradecer ao Hudson Mendonça, né, em nome dele aí pelo convite. É uma satisfação estarmos aqui. Veja, a Embrap é uma instituição jovem, né? Talvez muitos dos presentes nem conheçam. Ela tem pouco mais de 10 anos, né? Voltada para a inovação industrial. A Embrap é uma grande rede de centros de pesquisa de excelência, né? Que tem competências, mestres, doutores, infraestrutura para ajudar as empresas em seus desafios tecnológicos, né? Esse é um painel sobre desafios em energia. E a Embrap atua muito fortemente, Antônio, nessa agenda, né? Apesar do curto período de tempo, nós já temos 204 projetos de pesquisa e desenvolvimento, estamos falando de mais de 400 milhões de reais em P&D feito em co-investimento com a indústria e com os centros de pesquisa que a gente chama de unidades Embrap, né? Que são credenciados por nós. Então, são mais de 90 centros aí no Brasil todo, com múltiplas competências em energia, inclusive, né? E nessa temática que o senhor menciona, Antônio, da parte bio, vamos colocar assim, né, das alternativas, são muitos projetos que a gente já vê, uma demanda muito forte, muito significativa da indústria. Então, por exemplo, a Shell tem projetos com unidade Embrap voltada para a geração de biogás, de etanol de segunda geração, de biochar e outros subprodutos aí, a partir do agave, aquela planta da qual deriva a tequila, né? Que aí gera outros tipos de energia, mas aí já é outra conversa, né? Enfim, tem projeto Embrap voltado para BTX verde, né? Que é um insumo importante para a indústria de forma geral, a partir, imagina, de resíduos de podas de árvores em ambiente urbano, com fibra de coco e derivados da cana-de-açúcar, né, do bagaço. Então, são múltiplos projetos, a gente vê uma demanda muito forte realmente, né, e colocando esses cérebros, os melhores cérebros do país, à disposição das empresas a partir do desafio tecnológico. O nosso modelo ele é muito simples, rápido, né? Então não tem edital, é um modelo... A Embrap ela é uma política pública, sua representação, apesar dela ser privada sem fins lucrativos, né? Ela trabalha com recursos públicos, né, dos ministérios da Ciência e Tecnologia, Indústria e Comércio, tem uma parceria com o BNDES fantástica, que tem nessa temática, Antônio, um dos focos estratégicos são novos biocombustíveis, né, e economia circular. Então, dali a gente vê uma demanda muito grande também. Temos projetos, por exemplo, de Sustainable Aviation Fuel, né, muito robusto também, e aí a gente está falando de uma conversão, né, catalítica aí, de você fazer tanto de CO2 quanto de hidrogênio verde, isso se transformar em etanol, e depois esse etanol, esse álcool, você ter uma segunda conversão para hidrocarbonetos, né? A partir disso você ter a composição para um SAF. Então, a demanda é muito forte, muito presente, e a Embrap tá junto da indústria brasileira, né, que queira inovar, fazendo P&D realmente robusto, com mestres, doutores nesse processo. Perfeito, obrigado, meu amigo. Eu queria passar agora para o Paulo, para terminar essas 3 primeiras perguntas. Paulo é representante da FINEP, que é super importante para a estruturação de diversos projetos
na área de tecnologia do Brasil, né? E eu queria, Paulo, que você discorresse inicialmente quais os principais programas, instrumentos e números que a FINEP tem no apoio a essas tecnologias críticas para a transição energética e descarbonização. Excelente pergunta. Primeiro, quero agradecer não só o convite, mas a presença do público também. Transição energética em qualquer país do mundo tem que ser um assunto do dia a dia, tem que ir do instituto de pesquisa até a estação de trem, até o ponto de ônibus, até as residências, porque é um desafio global. Nós temos aí um campo tão amplo que abrange desde da adaptação e resiliência a extremos climáticos, a parte de geração de energia renovável, energia nuclear, que a gente tinha comentado anteriormente, outras formas de geração, armazenamento e eficiência energética no uso, para que nós tenhamos aí um cenário um pouco menos preocupante do que aquele que o IPCC tem atualizado aí nos últimos anos. A FINEP assumiu esse desafio já há alguns anos, desde lá quando você volta a mais ou menos 15 anos no passado, que teve o primeiro boom da energia eólica no Nordeste, nós tivemos uma participação muito importante, tivemos o Inova Energia, que foi um programa em conjunto com o BNDES para financiar a implantação de empreendimentos e a pesquisa de tecnologias para o setor. Que essa discussão a FINEP tem levado e debatido arduamente em todos os fóruns. O Brasil ele não pode se destacar em renováveis sendo cliente de tecnologias externas. É claro que a parceria externa é bem-vinda com a Alemanha, com a China, com os Estados Unidos, com outros países, mas o Brasil precisa ter soberania tecnológica e domínio tecnológico. Por quê? Para que nós possamos desenvolver tecnologias que sejam adaptadas à realidade brasileira e que possam prover o máximo de benefício para as empresas, institutos de pesquisa da sociedade brasileira. Então, o debate da FINEP há muitos anos tem sido esse. Em relação a números, nós temos aí a grande alegria de comentar que o tema transição energética dominou a carteira da FINEP de 2023 para cá. Então, se você considerar os últimos 2 anos e o primeiro trimestre desse ano, que são os dados consolidados, transição energética é o tema mais forte, que mais contribui para a carteira da FINEP, ultrapassou fármacos, ultrapassou agronegócio e alguns outros setores muito importantes também da nossa economia. Quando eu falo, por exemplo, de eólica offshore, que o subsecretário falou tão bem, com tanta propriedade, nós temos um acumulado de cerca de 200 milhões de reais financiando P&D, financiando inovação com DNA brasileiro para o benefício do segmento. Quando a gente fala de biocombustíveis, nem se fala, biometano, biogás e geração a partir de resíduos sólidos urbanos. A gente já totalizou R$1 bilhão de apoio nesse mesmo período, etanol também R$1 bilhão, biodiesel R$1 bilhão e em outras vertentes que a gente tem dedicado também uma atenção especial, como, por exemplo, o armazenamento de energia, a gente tem 200 milhões de reais já acumulados nesse segmento. Por que é importante isso? Para que a gente possa ter institutos de pesquisa com condições de pesquisar, porque a FINEP financia a academia, e empresas liderando a discussão tecnológica para o benefício do país e do mundo, dentro dessa temática da transição energética. Então, a gente acha muito importante, tem um trabalho fortíssimo que a gente faz de fomento, operamos crédito, que é o recurso que retorna para a FINEP, para que possa ser aportado em projetos futuros, operamos subvenção econômica e o financiamento à academia, que é essencial para que você tenha uma infraestrutura sólida, competente, preparada para enfrentar os desafios nesse segmento. Perfeito. A minha pergunta vai para a Embrap de novo. Eu queria saber se você pode citar alguns exemplos de projetos transformadores nessa área de biocombustíveis, tecnologias avançadas, energia limpa. Você tem algum destaque a fazer sobre isso? Claro, perfeito, Antônio. Veja, a gente tem, além dos exemplos que eu mencionei, né, nós temos também um investimento muito significativo, que eu acho que é algo central, importante de mencionar, vários painéis aqui debatendo isso também, né, mas das implicações da eletrificação também, né, essa frente. Então, a Embrapi tem muitos projetos apoiados na área de baterias, né, a gente estava num painel anterior ali com o diretor-geral da ANEEL, né, o Sandoval, e colocando essas implicações
pensando energia como um todo no contexto da eletrificação, né? Então nós temos muitos projetos em baterias de íons lítios, por exemplo, criando as competências no Brasil e uma cadeia para viabilizar isso, né? E um destaque específico que eu faria, Antônio, é o investimento recente, aí estamos falando de 60 milhões de reais no credenciamento de um centro de competência em Embrapi em eletromobilidade. Né? Isso no Lactec, no estado do Paraná, como eu mencionei, são mais de 90 unidades em Embrapi, né? E elas, cada uma com um foco específico, né? Em energia como um todo, a gente... Como é que é? Lactec, correto, em Curitiba, né? Mas existem várias unidades, essa daqui voltada que eu menciono, né, para eletromobilidade mais especificamente e para gerar competências aqui no Brasil em áreas de vanguarda, né? Mas existem várias outras voltadas, falamos de eólica antes, na Paraíba, por exemplo, tem unidade em Embrapi, na Federal da Paraíba, né? Tem unidade em Embrapi credenciada na COP, não são centros da nossa instituição, né? A Embrapi é uma grande rede. Na Unicamp tem voltada a E-Renova, né? Com o foco aqui na vertente de bio que estamos falando também. Então, são múltiplas competências, o Instituto Senai de Inovação em Biomassa, por exemplo, né? Muitos projetos incríveis. Então, são múltiplas aplicações e competências que se somam para a gente conseguir atender os desafios tecnológicos que a indústria nos traz, né? Em diferentes vertentes no contexto de energia, né? E como mencionei, esse portfólio já robusto, apesar do curto prazo de cooperação da academia com a indústria. Perfeito. Perguntei se era PTI, porque Paraná tem um centro lá em Itaipu, né? Eu imaginei que era lá. Paulo, sobre FINEP ainda, quais são as temáticas que têm recebido maior apoio nesse segmento de transição energética e descarbonização? Eu queria trazer essa apresentação, que é uma coisa que eu acho que eu como público fico curioso, por duas coisas. É entender o que está acontecendo e como eu posso participar. Essa vai ser a rodada final, a gente vai falar de como pode participar disso, por favor. Primeiro eu vou pedir desculpas, falar um pouco mais devagar, que nós temos uma intérprete desempenhando um importante papel e eu falei bem rápido na primeira resposta. Então, vamos falar sobre temas. A FINEP, ela tenta, na medida do possível, fazer o perfeito casamento entre os recursos que ela oferece e as políticas tecnológicas do país. Então, à medida em que você tem temas como cadeia do hidrogênio, biocombustíveis, inteligência artificial e outros que vão se mostrando como prioridades para o país, a FINEP rapidamente adequa os seus instrumentos para que pesquisadores e empresários possam captar recursos e desenvolver projetos para cumprir aquele objetivo, aquela diretriz. Então, é um trabalho muito intenso, nós temos debates internos sobre como melhorar continuamente os nossos instrumentos, e aí, em relação aos temas que a gente tem apoiado com mais força, biocombustíveis, por exemplo, não só respeitando as políticas ao longo dos anos, desde o Proálcool, que a gente tem uma autonomia, um domínio tecnológico nacional que foi construído graças a pesquisadores da Embrapa, graças a pesquisadores das universidades federais, de outras instituições também, das empresas que assumiram o desafio de produzir também etanol. E se hoje a gente tem um instrumento de política pública, como o Combustíveis do Futuro, determinando padrões e determinando incentivos para que o Brasil possa contribuir para a transição energética mundial, é graças a esses esforços. Então, a FINEP identifica os temas que são prioritários e ela começa a oferecer chamadas públicas com recursos de subvenção econômica, que é um recurso que o empresário não paga de volta para a FINEP, ele só tem a obrigação de aplicar no projeto que foi aprovado, e a FINEP faz um controle bastante rigoroso sobre esse desenvolvimento do projeto. Temos os recursos de crédito a taxas muito baixas, para que o empresário se sinta estimulado. Então, para dar um exemplo para vocês, quando nós começamos a fazer mais fortemente o trabalho de fomento a biocombustíveis, nós começamos a trazer empresas como São Martinho, a Decoagro, Coamo, Potencial Biodiesel,
Ou seja, as empresas que são as maiores empresas do Brasil no segmento de biocombustíveis começaram a investir com o apoio da FINEP para quê? Para aumentar o tamanho da usina? Também, porque a empresa